continuar te guiando. É que nem o GPS. O GPS fala, vira à direita na próxima rua. Você passa, ele fala, vira à direita na próxima rua. Aí você vira à esquerda, ele fala, agora vira à esquerda e faça o retorno para pegar a principal. Tá? E é sempre dessa forma na vida. Isso é amor, gente. É amor incondicional. Peraí, Rodolfo, resistência, que é a crença negativa, né? O que é, afinal, ou crença positiva? Quando a gente tem uma crença, significa que a gente pensou uma vez em alguma coisa, e aí a gente pensou de novo, depois de um tempo, e a gente pensou de novo depois de um tempo, e de novo depois, começa a pensar várias vezes. Um pensamento repetidamente pensado, né? Um pensamento repetidamente pensado, né? Então tem vários pensamentos aqui que vão aparecendo ao longo da minha vida, né? Ou dos meus dias, pode ser num intervalo até pequeno, acabam criando uma repetição automática. Até aqui não era no primeiro pensamento, no segundo já também não era tanto assim. No quinto, no décimo que vem, que é afim, o que acontece é que um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, de vibração afim. Lembra da lei da atração? Semelhante atrai semelhante? Se você tem um pensamento positivo ou um pensamento negativo, eles vão atrair outros afins a eles. Quando você pensou várias vezes e alcançou um estado aqui, por exemplo, tá? Nessa posição, você alcançou um estado de insegurança. Né? Ok, porque você pensou tanto em algum assunto que para você iria trazer alguma falta ou uma possibilidade de falta, assim, você vai chegar num ponto que pensou tanto ele que você vai ter insegurança. Mas lá na frente, se você continuar pensando aqui, você já pode ter medo, que é uma vibração mais baixa que a insegurança. Né? Então, esse conjunto de pensamentos afins é chamado de crença. Só que, de novo, aqui, as crenças são muito específicas em certos pontos, né, da nossa vida. Então, se eu tenho uma crença na área amorosa, né, vou colocar um Czão aqui de crença, tá? Se eu tenho uma crença na área amorosa, né, mas eu não tenho, vamos colocar crença negativa aqui, ó, ser menos, tá? Mas eu não tenho nenhuma crença na área financeira, né, que seja ruim, então eu tenho crenças positivas. Poxa, eu ganho dinheiro tranquilo, minha loja vende bastante, eu sou um vendedor maravilhoso, né, olha só as coisas acontecendo. Tá? O que acontece esse conjunto de pensamentos aqui, das crenças negativas, né, vai impossibilitar que a intuição para a área amorosa venha, que nem a gente falou antes. E o conjunto de crenças positivas vai possibilitar que a intuição para a área financeira venha e flua, que é uma beleza. Eu tenho a mente aqui, mente maior, tá? E aqui eu tenho a mente menor. Aqui é onde eu percebo as coisas que eu estou vivendo, né? Tá, tudo bem. A intuição vai descer para cá. Quando ela vai chegando aqui na mente menor, se eu tenho uma crença positiva, ou se eu não tenho crença nenhuma em relação ao que está descendo para mim como intuição, eu vou ter uma ideia, eu vou ter um insight, né? Eu vou ter uma constatação, uma percepção maior de alguma coisa. Olha que legal. A diferença do que a mente maior pensa para o que a mente menor pensa em relação ao assunto que veio, eu chamo de emoções. Se eu tenho crenças positivas ou não tenho crenças em relação àquele assunto, eu vou ter emoções positivas na minha vida. Então eu vou sentir alegria, vou sentir satisfação, vou sentir apreciação, vou sentir amor. Né? Pensa só, qual é a restrição que você tem em olhar um bebê, um filho, ou um gatinho, ou qualquer coisa que você goste? Você não tem restrição nenhuma quanto a isso. Então, quando você olha, e aí 24 horas está vindo inspiração para você, né? De repente você olha para um bebê assim, dormindo, aquela coisa mais fofinha assim, né? E você não tem restrição com aquilo, então vem uma sensação gostosa. Você abre um sorriso e fala, nossa, olha que lindo, né? Aquilo é gostoso.
Vamos supor que você vai passear, aí você chega e de repente você subiu uma montanha, né? E aí, a hora que você chega lá em cima, você avista um lago maravilhoso. Você não tem resistência nenhuma quanto a um lago maravilhoso. Ele não vai fazer nenhum tipo de mal na sua vida, né? Ou potencialmente gerar algum tipo de mal. Então você olha e fala: uau, uau, que coisa linda! Tá? Por quê? Porque a intuição que está vindo de cima está casando ou não está sendo interrompida pelas suas crenças, por crenças limitantes. Né? Então, as emoções positivas vão estar presentes. Agora, se você muda o cenário, se vem alguma coisa muito legal sobre o lago, por exemplo, que chegou em cima da montanha, avistou aquele lago lindo, né? Tá todo mundo da excursão delirando assim, e aí tem uma pessoa que tem crença negativa em relação à água, que ela morre de medo de água, né? Então, ou então ela morre de medo de altura e chegou lá na altura e, né, viu que não devia estar lá. Então o que acontece? Ela morre de medo de água. Sendo assim, está vindo uma coisa extremamente positiva da fonte para ela, da mente maior. Né? Só que deu contraste com uma crença, existe uma resistência, existe um bloqueio. Ela não vai deixar passar isso e ela vai sentir isso na pele, com emoções negativas. Ela vai sentir medo, ela vai sentir angústia, ela vai sentir insatisfação, ela vai sentir a sensação de pouco poder. Já viu pessoa que tem medo de água? Geralmente ela tem sensação de pouco poder. Ela acha que se ela cair na água, vai acontecer alguma coisa, ela vai morrer. Ou então ela nem chega perto de piscina porque ela tem medo de desequilibrar e cair na água e morrer. Então, crença negativa é resistência, é bloqueio para o que vem de cima de positivo. A vida sempre, a todo instante, está mandando insights para a gente, coisas positivadoras, para a gente viver naquela onda de bem-estar e fluir com isso, surfar na positividade e para que aconteçam coisas super legais na nossa vida. Só que tem que ter a cabeça, mente menor, aberta para receber isso. Tem que ter, colocando como um resumão, você tem que permitir a alta vibração que vem de cima ou que vem de dentro, né, em você. Se você não permite ela, você resiste. O que acontece é que a mente maior vai ter que achar um outro caminho para você, né, para você passar suas experiências. Né? Mas por que então que deu a experiência da pessoa chegar lá no lago com a excursão inteira? Né? Por que ela, de certa forma, foi direcionada para lá? Sempre que a gente é direcionado para alguma resistência nossa, ou que entra em contato com uma resistência nossa, existe um contraste, e esse contraste serve para a gente perceber que tem uma resistência, né, e tomar uma atitude em relação a ela. Significa o seguinte: eu sou o Bambambam, minha consciência é altíssima. Tá? Não, eu já sou iluminado aqui, não tem para quem quer não. Tá? Só eu aqui sou abertão. Né? O resto tudo está sofrendo ali. Né? Ok, mas essa pessoa vai dar de cara com uma resistência dela um dia desses. Né? E aí essa resistência vai estar falando para ela: opa, será que você não esqueceu de olhar alguma outra coisa aqui que está te impedindo de realmente ser isso que você está dizendo que é ou que você quer ser? Né? E aí é a hora da humildade, vamos dizer assim, né? De olhar que tem alguma coisa, perceber aquilo e fazer alguma coisa em relação àquilo. Seria, por exemplo, a pessoa fala assim: eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, pode ser asiático, negro, branco, indígena, apache, não tem importância, que está tranquilo. Só que na hora do vamos ver mesmo, quando chega alguém de uma outra cultura, né, não precisa ser nem de raça diferente, pode ser de uma cultura diferente, né, a pessoa já fica meio assim, né, vai dando uma afastadinha assim, né, ou então, nossa, que cheiro ruim que está aqui, nossa, o que eles comem lá, será? Né? Então, assim, são resistências que às vezes a gente não percebe que tem. São bloqueios, crenças negativas. Muitas vezes, 99% das vezes, herdadas da nossa família e do meio que a gente cresceu. Então, se, por exemplo, a mãe de alguém não gostava de, sei lá, de indígenas, e a criança cresceu ouvindo: esse povo é assim, 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 coisa ruim, né?
esse povo não pode confiar neles, não sei o quê. A criança vai ter aquilo como criança. Por quê? Porque é um pensamento que ela sempre vai estar ouvindo em ocasiões diferentes, né, que ela vai gerar um pensamento para ela também assim, e assim criar um hábito de pensamento. E assim ela tem uma crença, né, que o indígena realmente não é um povo confiável. Sendo assim, quando lá na frente ela estiver desabrochando mais alguma coisa do amor, ela vai ser colocada na frente dessa resistência dela, para que ela tire esse bloqueio. Se apaixonar por uma ilha. Que seja, né? Sabe aquela coisa inegável? Como assim? Não que você vai se apaixonar pelo objeto da tua resistência, mas você vai estar mais em contato e vai ser observado pela vibração, como você reage diante da situação. Gente, a gente tem que ser inteligente. Quando a vida mostra pra gente alguma coisa de resistência nossa, de bloqueio, de crença negativa, a gente tem que perceber que a gente tem isso e ser inteligente o suficiente para agir de alguma forma a respeito disso. Tá? Então, não quer dizer que a vida... aí seria meio que karma. Né? Seria o seguinte, você não gosta de índio, então vai apaixonar por uma índia. É quase que um karma, assim, né? Só que é numa vida só, né? Então, o que acontece mesmo é que a vida vai te mostrar isso, a mente maior vai te inspirar para você ver isso. Do momento que você vê isso, né, você pode agir a favor disso ou você pode implicar com isso. Tá? Você encontra um indígena e você tem uma situação com ele e você continua implicando com ele, você percebe que tem resistências com indígenas, mas você continua implicando com aquele indígena e você quer aproximar, mas você não consegue, né? Enfim, você está produzindo mais resistência em relação ao povo indígena. Né? Mas, se naquele momento você percebeu isso, mesmo que a sua reação não tenha sido satisfatória, você pondera um pouquinho, começa a fazer conjecturas, vamos colocar assim. Mas espera aí, o que eu tenho contra eles? Deixa eu ver um pouquinho da história deles. Deixa eu ver como é que eles vivem aqui. Deixa eu entrar na internet, lá do Google, e ver como é que eles vivem. Puxa, tem tantos povos indígenas diferentes, são culturas completamente diferentes às vezes. Nossa, olha os rituais que eles fazem, que barato isso, nunca tinha visto isso. Tá? Então você começa a perceber aquilo que as crenças dos seus pais ou do seu meio não te permitiam perceber. Porque você começa a ir mais na direção daquilo que você quer ver a mais. Eu tenho uma crença contra o povo indígena, eu vou ver sobre o povo indígena. Afinal, eu quero saber por que eu tenho essa crença. E aí a inteligência que eu falo, né, é a gente saber não que tem uma resistência e não exatamente o que fazer para ir contra aquela resistência, que não adianta nada também, tá? E sim para que a gente vá na direção da resistência, entrando pouquinho por pouquinho, passo a passo ali, e sabendo por que tem a resistência. Vai ver que você vai chegar lá no final e vai falar, mas eu não tenho resistência nenhuma. Tá? Então, de onde vem isso? É verdade. Compreenderam como é que é? Né? Aí entra aquela coisa, crenças positivas, claro, vão trazer o novo para a sua vida. E o novo inclui aquilo que você sonha, correto? Agora, crenças negativas não vão deixar o novo vir. Logo a vida vai continuar a mesma coisa ou acaba piorando. Fazendo uma diferenciação das crenças só, a pessoa fala assim, eu tenho uma crença de criança. Não é bem assim não, tá? Vamos pegar aqui passado, né? E aqui futuro, e a gente está aqui no presente, tá? O que acontece é que se você pensou repetidas vezes alguma coisa aqui, gerou uma crença aqui, ela está ativa aqui no seu passado. Ao longo do seu percurso através do tempo aqui, você não deu bola para isso daqui mais. Então, a sua crença, essa crença aqui, nesse ponto estaria menorzinha. E nesse ponto aqui, ela estaria diminuta. E nesse ponto, ela nem existe. Por quê? Porque a crença ela tem que ser um pensamento que continua sendo pensado. Então, se a realidade da pessoa está trazendo dificuldades na vida dela, experiências indesejadas, ou não alcance de alguma coisa que ela deseja, é porque, de um jeito ou de outro, ainda existem os mesmos pensamentos daquela crença vindo à tona
mesmo sem serem percebidos. Sabe aquele pensamento de relance? Vocês já tiveram uma ideia ou já veio alguma coisa na sua cabeça que você lembrou assim e você esqueceu imediatamente? Já passaram essa experiência? É desse jeito. Vem uma coisa, né, e você fala, nossa, mas isso era tão legal, porque você percebeu o legal daquilo que veio, mas uma crença sua bloqueou e fez com que aquilo sumisse. Compreende? É claro, não sumiu, está lá registrado. Né? Mas você não consegue trazer isso à tona porque existe muita coisa ativa à tona. Então, o medo de água, se a pessoa sempre que for no lugar de água disser, eu tenho medo de água, cada vez o medo fica maior. Ela não vai perder o medo confrontando com aquele medo, né? Mas ela vai perder o medo não ligando para isso mais, não se importando mais com água, gostando mais de água, né? De repente começa por uma banheira ou por um tanque que seja, né? Mas ela começa a se envolver mais com isso. Legal, agora vem uma parte super divertida, e essa de cá é para deixar pensando durante muito tempo. E ela é super simples, viu? Como é que a gente se livra das crenças limitantes? Uau! Essa é a pergunta que vem na cabeça de todo mundo que começa a estudar isso, né? Primeiro você descobre que tudo que vem de cima vem com amorosidade, né? E é para você se dar bem, é para você ter experiências maravilhosas, né? Só que existem as danadas das crenças que estão no meio do caminho, são as suas resistências. Então, percepção lógica, como é que eu arranco essas crenças negativas limitantes daí de dentro para que possa fluir tudo de bom para a minha vida. Tá? Só que tem um ponto aqui curiosíssimo, que todo mundo já sabe e que nesse ponto é bom lembrar. Então está aqui minha mente maior, jogando uma intuição, uma chuva de bênçãos aqui para baixo, para minha mente menor. Né? E aqui as resistências, que eu tenho uma, que eu tenho outra, que eu tenho outra. Se eu percebo essa resistência de cá e me importo com essa resistência, se eu acho ruim de ter essa resistência, se eu digo eu não quero isso, o que a lei da atração faz? Ela tira o não da história, eu não quero. Né? Então vamos colocar assim, você diz para a vida, ou vibra para a vida, não, bola. E a vida tira esse não e foca no bola, que é o que vai formatar a realidade, ou as próximas realidades. Então, quando você diz não resistência, a vida está vendo que o seu foco está na resistência, ou no objeto da resistência. Então, ela vai trazer um crescimento dessa resistência para a sua vida. Mais situações de resistência vão vir para a sua vida. Né? E essa resistência vai ficando cada vez maior. Aí chegou num ponto, essa resistência começa a doer, começa a te trazer algumas complicações na sua vida. Às vezes a ponto de danificar a saúde da pessoa. Às vezes a ponto da pessoa perder dinheiro que ela tinha juntado durante um bom tempo. Né? Por quê? Porque ela está focando em cima de uma resistência. Então, peraí, como é que eu faço? Então, não estou entendendo. Como é que eu arranco essa resistência daqui, eu arranco essa crença negativa daqui, para que possa fluir todas as bênçãos para mim? Você não arranca. Você simplesmente começa a fazer o outro lado. Qual que é o lado que a gente está falando? Crenças negativas, não é isso? Crenças negativas geram emoções negativas e situações também negativas. Né? O outro lado é, se eu tenho crenças positivas e se eu estou fazendo coisas que me mantêm na alta vibração de uma forma aberta, é claro que eu vou ter emoções positivas, porque eu vou estar mais compatível com as intuições que estão vindo, com essa energia amorosa que desce, né? E é claro que as minhas situações de vida vão ficar cada vez mais positivas. Ok? Eu tive uma formação um pouco religiosa, então às vezes eu associo alguns conhecimentos assim com o que eu ouvi de religiosidade, passagem bíblica. Certo. Aí você falou agora de, mas eu não gosto dessa resistência, eu não queria ter ela. Aí ela aumenta, né? Isso. E
E aí uma passagem que acho que é dito que Jesus falou, tipo assim, então se o teu olho for mau, o teu corpo será mau. Você está olhando para o quê? Uma coisa boa? No caso contrário. Olhando para a resistência, eu estou olhando para uma coisa que me desagrada. Aí tem uma semelhança nas mensagens. Então, se eu fosse juntar os dois aspectos, o primeiro religioso, né, e o segundo lei da atração, eu diria que tudo aquilo que seu olho vê, ou seja, que você percebe, né, e interpreta a sua forma, é criado. Se eu interpreto de forma positiva, vai ser criado positivo. Se eu interpreto de forma negativa, vai ser criado negativo. O preconceito. Se eu estou trazendo para mim, eu estou vendo, interpretando ou julgando, Vem, porque você está com foco naquilo que você não quer participe da sua vida. Vamos pegar o caso do indígena de novo, tá bom? Então, eu não quero estar perto dessa gente. Você tenta afastar. Só que a vida ouve essa gente, né, e traz para você essa gente. É uma vibração específica, vamos colocar. A mesma forma, o carro. Né? Se você olha para o carro novo, né, e você, nossa, deve ser muito bom estar num carro desse. Você está colocando uma vibração específica. Agora, se você olha para bom carro desse, ele vai pegar o objeto, né? Vai ser a formatação de acordo com os objetos que a gente observa, que a gente dá valor a eles. Quanto mais me importa os objetos que eu observo, né? Veja bem, o culpado não é o objeto que eu observo. O negócio é o que eu acho desse objeto, é que vai trazer experiências de vida de forma similar. Lembrando quem gosta de animal, né? Não gosta de gato, não gosta de cachorro. Aí que o cachorro vem, o gato vem. Isso, perfeito. Né? Sim. Ou seja, o universo não registra a palavra negativa. O universo é inclusivo e não exclusivo. Então, isso eu já vi de várias versões, de várias fontes, de qualquer lado se fala isso. Então, é o modo de como você fala. Em vez de falar, eu não quero tal situação, você não fala assim, você não, eu quero a situação assada. Você não usa a palavra negativa, porque aí você atrai aquela situação que você almeja. Esquece ou não. Deixa eu colocar de uma forma mais clara, assim, Esquece que realmente é. Uma situação. Esquece aquela pegando. Então, colocando uma situação mais clara, não é o que você fala, porque o que a gente fala é irrelevante, é o que você sente em relação. Compreende? O que você sente em relação àquilo lá é a sua vibração, né? E é o reflexo dos pensamentos que você está tendo. Então, se você sente alguma coisa ruim, você está entrando em conflito, né, com o que vem de amoroso de cima para você, por intuição. Né? Então, você vai sentir uma coisa ruim, ponto. Isso já prova o amor de Deus, vamos dizer assim. Tá? Você constata que, né, porque existe essa diferenciação. Quando você passa coisas maravilhosas, você está achando isso o máximo, isso é uau, é fantástico, né? E isso é parte de você. Vocês já tiveram aquela felicidade tão grande, ou aquela emoção tão gostosa, que vocês se sentiram parte dessa emoção, como se você e a emoção, o sentimento, chame como quiser, fossem um só, né? Fosse grande, fosse enorme, fosse, nossa, mas está tudo, uau, não interessa mais nada, só esse momento aqui. Né? Porque você está sentindo exatamente aquela coisa máxima de tudo que há. Compreende? Você se sente com tudo. E aí as experiências que as pessoas têm, né, de chegar nesse ponto através de meditação ou através de outros meios, né, de sentir totalmente integrado. Através de trocar as crenças. Também são caminhos. Vai chegando lá. Então, se você tem uma situação, você tem uma emoção ruim, melhor não pensar na situação, pensa numa situação mais agradável. Pois é, vamos Você resumir. não vai conseguir evitar que aquela situação te traga uma sensação ruim. Não, porque já trouxe, né? Quando você já pensou na situação ruim e percebeu isso, ela já trouxe. É claro, se você chegou a pensar uma vez só, 2 vezes, alguma coisa assim, não vai ser uma coisa, entre aspas, crônica, que vai gerar repercussões muito fortes. Né? Mas se está repetidamente
você pensando naquelas coisas ruins e tendo experiências que te levem àquilo também, e numa delas você percebe isso e você resolve mudar, você vai mudando aos poucos, porque você não pega um trem a 150 km por hora e coloca ele na velocidade zero de uma vez só. Você tem que puxar o freio mesmo e ele vai descendo 150, 140, 130, 90, 60, 40, 20, parou. Tá? É assim. Por quê? Lembra aquele negócio da lei da atração? Você tem uma coisa, ela te traz outra fim. De tanto aquele pensamento está se repetindo, a força de repetição, o momento, né, o pedalar da bicicleta, né, vai te trazer ele de novo. Então você percebeu ele, colocou o pé na frente e disse, opa, não, tem que frear isso daqui. Né, de alguma forma, eu vou fazer outra coisa. Naquele momento, o dano, entre aspas, foi de 80. Tá? Aí, numa próxima vez, aquilo vai acontecer, pode ter certeza. Só que o dano vai ser de 50. Né? E você já fica esperto. Ó, da próxima vez eu quero pegar isso antes de acontecer. Até chegar um momento que antes de acontecer aquela reação sua dada a esses pensamentos repetidamente pensados, por exemplo, uma reação negativa a uma pessoa que fala um palavrão. Tá? Antes de acontecer isso, você percebe que você vai reagir. Você pode até reagir, mas você já percebeu antes. Na próxima vez, você já não reage. Você percebe e fica quieto. Né? Então é assim que funciona quando está demais, correndo demais. Então você tem que... Não é você simplesmente dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, esse tipo de pensamento, esse tipo de vibração. O negócio é você tomar a decisão de seguir para outros rumos. Tá? Então, se a minha visão está enxergando pensamentos positivos, ou se ela está enxergando pensamentos negativos, é que vai definir o meu rumo. Então aqui eu posso estar observando coisas positivas, tendo pensamentos positivos, dando atenção mais para o positivo, ou eu posso estar dando atenção mais para o negativo. A partir do momento que eu digo não negativo, tá, eu estou enfatizando o meu negativo. A partir do momento que eu digo sim positivo, eu estou enfatizando o meu positivo. Então, o caminho de você diminuir as suas resistências é simplesmente você aumentar as suas permissões. Eu permito mais o positivo na minha vida. Eu busco mais o positivo na minha vida. E assim, eu tenho 5 motores numa locomotiva contra 2 motores. E aí, quem vence? Compreende? Né? Então, quando você faz a positivação, é você inserir o positivo, não é você cortar o negativo. Eu posso querer parar de olhar uma situação negativa, mas eu só vou fazer isso enfatizando o positivo. Ou seja, o que são essas setas aqui, gente? As setas é o tempo que eu ocupo a minha mente com esse tipo de positividade ou de negatividade. Né? Mas é como um boletim de final do ano. Se eu fiquei o dia inteiro, ou se eu fiquei meses, ou se eu fiquei anos, né, e minha média deu positiva, minha vida está indo para frente. Se deu negativa, não está tão satisfatória assim. Agora, alguém pode falar uma fórmula mágica para a gente poder fazer isso? Como é que a gente positiva mais facilmente, indo pelo caminho mais fácil? O caminho mais fácil é você